In the 21st century, a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. Saudações cinematográficas! Olavo Filho aqui. Amigos, em 1984, um desconhecido diretor canadense chamado James Francis Cameron surgiu com uma ideia para um filme até então nunca visto nos cinemas de todo o mundo. A história de um androide assassino que viaja para o passado para matar o líder da resistência contra as máquinas dominantes do futuro. Com uma boa ideia, mas pouco conhecido em Hollywood, pois só havia feito um filme até então, e que não fora nem um pouco bem recebido, que realmente o filme é de gosto duvidoso mesmo, o filme Piranha 2, Assassinas Voadoras. They bred the ultimate killing machine. Now, you are not safe out of the water. Piranha 2, Flying Killers. James Cameron conseguiu levantar apenas 6 milhões e 400 mil dólares de orçamento para um filme que requer muitos efeitos especiais. Esse filme, que é o filme que nós vamos falar hoje, é O Exterminador do Futuro. Se nós fôssemos converter esse valor para os dólares de hoje, chegaríamos a aproximadamente 20 milhões de dólares. Valor pífio para um filme do porte de O Exterminador do Futuro no cinema de hoje. Perfeccionista desde sempre, James Cameron recorreu a uma velha fórmula que é muito difícil de dar errado. Contrata um elenco o mais barato possível e torra todo o resto da grana da produção em efeitos, que na sua maioria eram práticos devido às limitações da época. E esse é o grande charme desse filme. James Cameron entregou o melhor filme de ficção científica da década de 80, na minha opinião. Com pouca grana e com muito boa vontade, a gente chega longe. Para o elenco de O Exterminador do Futuro, James Cameron contratou o astro em ascensão na época, Arnold Schwarzenegger, recém-vindo de Conan o Bárbaro, que também fez muito sucesso. A princípio, James Cameron ofereceu a Schwarzenegger o papel do herói do filme, mas quando Schwarzenegger leu o roteiro, ele apaixonou-se pelo papel do Exterminador. Uma daquelas escolhas que muda completamente a nossa carreira, pois Schwarzenegger tornou-se mundialmente conhecido por esse papel. Nas suas devidas proporções, quem é que hoje consegue imaginar o Exterminador sem a cara do Schwarzenegger? No, it isn't possible. What's not possible? He's fantastic. This is his best performance ever. Como segundo papel principal, foi escalada a linda, maravilhosa e ótima atriz Linda Hamilton, cujo trabalho mais conhecido até então foi o terror Colheita Maldita, o primeiro e melhor da série. Também vamos falar dele aqui quando chegar a hora. Para o papel do Salvador, entra em cena Michael Biehn, um ator pouco conhecido e barato também, cujo trabalho mais conhecido foi no filme O Fã, Obsessão Cega. Elenco pronto. E para roteirizar O Exterminador do Futuro, James Cameron juntou-se com Gale Anne Hurd em seu primeiro trabalho de redação para o cinema e que também entrou como uma das produtoras, junto com William Wisher, que também aqui em seu primeiro trabalho de roteiro para o cinema. Ainda hoje, existem lendas e processos de calúnia, porque um sujeito chamado Harlan Ellison jura de pés juntos que a história original de O Exterminador do Futuro é dele, e James Cameron a roubou. Ellison escreveu o episódio Soldier para a série A Quinta Dimensão, cerca de 20 anos antes de Cameron escrever o roteiro de O Exterminador do Futuro. Para evitar pagar um dinheiro que Cameron não tinha na época, Harlan Ellison contentou-se em ter seu nome nos créditos da produção
como autor da ideia em que o roteiro foi baseado. E o nome dele não saiu nem nas primeiras cópias do filme. Saiu alguns anos depois. But Paul, he doesn't hate. He doesn't understand hate, or love, or compassion. It doesn't feel pity, or remorse, or fear. Eu não tive o prazer de poder conferir O Exterminador do Futuro no cinema, mas eu estou na torcida que ele seja lembrado e volte em algum festival com cópias remasterizadas e quem sabe no formato IMAX, para mostrar a maioria dessa galera de hoje que pensa e que acha que entende, que pensa que sabe fazer cinema, quando tudo que essa maioria sabe é copiar, mudar algumas linhas para não ficar 100% igual e colar. Yo, Baba, so old. In her history class, they just wrote down what they was doing. A história do cinema moderno tem seus marcos e, com certeza, O Exterminador do Futuro é um deles. Um roteiro complexo e antevisor de um futuro o qual não estamos muito longe. Temos que prestar atenção a isso, onde o controle das máquinas parece ser iminente e, ao mesmo tempo, o roteiro simples, mostrando a fragilidade e o crescimento do personagem de Linda Hamilton durante toda a projeção. James Cameron é hoje um dos diretores mais visionários em atividade no cinema. Alguns podem até não gostar de seus filmes, mas não podemos duvidar jamais da qualidade deles. Ele quebrou barreiras e mudou o rumo de como vemos várias produções após o lançamento de O Exterminador do Futuro. James Cameron também foi pioneiro em efeitos gerados por computador, tanto em O Segredo do Abismo, quanto em O Exterminador do Futuro 2, uma das pouquíssimas sequências da história do cinema que muitos consideram melhor que o original. Eu não acho, mas ainda assim é um excelente filme e um espetacular deleite visual. Entrou para a lista das maiores bilheterias da história como o inacreditável sucesso de Titanic. Ele mudou o cinema de ação com True Lies, em 94, e vem mudando tudo em matéria de tecnologia com o lançamento dos filmes da cinesérie Avatar. Até na época da febre dos filmes relançados em 3D, os quais eu só vi 2 conversões que valessem o preço do ingresso. E uma delas é o Titanic, que ele remasterizou e converteu para 3D, fotocélula por fotocélula. Quase um ano de trabalho. Eu não concordo com as pessoas que dizem entender de cinema que esse filme está datado e velho devido à precariedade de seus efeitos. Mas é exatamente isso que o torna grande, que conquistou o patamar de onde ele está. Eu concordo plenamente com o crítico Reader Fan, quando em sua crítica ele diz que, abre aspas, não é assim que medimos um filme desses. Esse filme deve ser mensurado pela sua qualidade entregue e pela sua qualidade como ele durou como obra de ponta. Fecha aspas. Concordo plenamente com isso. O ainda não muito conhecido compositor Brad Fiedel entregou uma trilha sonora instrumental onde ele mescla perfeitamente o suspense, a gentileza e a emoção nas cenas de ação. Ele sabe fazer essa mescla. Brad Fiedel também foi responsável pelas trilhas sonoras dos filmes A Hora do Espanto, Acusados, O Grande Assalto e pela trilha da série de TV Reasonable Doubts. Algumas curiosidades acerca dessa produção. Algumas delas que eu vou dizer, pouca gente sabia. Arnold Schwarzenegger treinou por cerca de 2 meses antes das filmagens começarem o uso de armas para que ele parecesse mesmo um robô ao manuseá-las. Schwarzenegger só tem apenas 14 linhas de diálogo neste filme, de acordo com James Cameron. Menos ainda do que em Conan o Bárbaro, onde ele tinha cerca de 24. What is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women.
A ideia original de James Cameron era ter 2 exterminadores no filme, um deles de metal líquido, que foi usado em O Exterminador do Futuro 2, mas a tecnologia da época não permitia, e como James Cameron é muito perfeccionista, essa ideia teve que ser cortada e o roteiro refeito. A produção do Exterminador do Futuro teve que ser atrasada em 9 meses, devido às filmagens de Conan 2. Durante esse tempo, James Cameron trabalhou nos roteiros de Rambo 2 e Aliens, o Resgate. 2 filmes que teve um ótimo retorno financeiro para a Fox. Um dirigido por ele, que foi Aliens, o Resgate, e o outro não, foi Rambo 2, que foi dirigido por George P. Cosmatos. Agora, vocês sabiam que O.J. Simpson foi chamado para fazer testes para o papel de Exterminador? Mas, graças a Deus, foi recusado pelos produtores que não o viam como assassino naquela época. Depois, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Vai entender. Mel Gibson também foi chamado, mas recusou por não sentir afinidade com o papel. Eu acho que ele daria certo no papel de mocinho do filme. Aí eu acho que sim. Um dos argumentos usados por Schwarzenegger para convencer James Cameron a lhe dar o papel do Exterminador foi a performance de Yul Brynner no filme Western World, Onde Ninguém Tem Alma, de 1973. Eu ainda vou falar desse filme aqui, que também é um excelente filme. Onde Schwarzenegger conseguiu convencer o diretor e a todos que simplesmente ele não agia como uma máquina. Ele era a própria máquina. O Exterminador do Futuro é o único filme listado no American Film Institute como um dos 100 melhores de todos os tempos. O robô é o único personagem listado no American Film Institute como um dos 100 melhores heróis e como um dos 100 melhores vilões de todos os tempos. E Schwarzenegger é o único ator dessas 2 listas com o mesmo personagem. Outros atores também fazem parte das 2 listas, mas com personagens diferentes. Certo? Continuem aqui nos acompanhando toda semana no Louco por Cinema Retrô, aonde você vai conhecer detalhes de filmes que você não conhecia e vai ficar muito mais prazeroso você rever esses filmes clássicos e imortais do cinema. Não esqueça de dar o like, certo? Dá o joinha pra gente aí, ok? Fiquem todos com Deus. Até os nossos próximos encontros e corta. Eu voltarei.